Olá, mais uma vez, aqui é Mauro Martins, da Escola de Advocacia, escoladeadvocacia.adv.br ou auladeadvocacia.com.br ou ainda aulasdeadvocacia.com.br. O tema de hoje é sobre a questão de pagamento de comissão para corretor sobre venda de imóvel ou sobre alguma outra venda que for aí contratado um corretor para intermediar o negócio. Primeira coisa que precisa ficar expresse bem claro para você advogado, para você estagiário, para você que está interessado na matéria e está ouvindo esse vídeo, é que tudo precisa fazer constar de um contrato. Se você autorizou que um corretor ou uma imobiliária, a corretora pessoa jurídica, faça a captação do seu imóvel, ou algum outro bem, mas falando especificamente de imóvel, para tentar prospectar a venda, você deve fazer uma autorização por escrito, estipular qual é a comissão que você vai pagar. Caso contrário, se você não estipular a comissão que você vai pagar e chegar a um litígio, vai ser aí, no caso do processo, o juiz irá arbitrar conforme o artigo 724 do Código de Processo Civil. E nesse caso, inclusive, usando a tabela do Cresce, que vai a 6%, tem outros percentuais também. Então você deve autorizar por escrito, colocar o regime, se é regime de exclusividade ou não, e aí vem inclusive o ponto X. Quando não é regime de exclusividade, ou seja, você colocou o imóvel à venda, anunciou o imóvel em várias corretoras, inclusive você próprio, proprietário, está vendendo, que não há nada que o impeça, você precisa deixar claro que a venda dar-se-á pela corretora ou pelo corretor ou por você, junto àquele determinado pretendente comprador, por escrito. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o comprador ele pode procurar várias pessoas, vários corretores ou corretoras ao mesmo tempo. E está ali negociando com um, negociando com o outro. E se você não se precaver sobre isso, você terá problemas depois. As corretoras ou os corretores irão cobrar comissão sobre a venda realizada. E aí vem o X da questão. Não existe comissão pela intenção de venda. Há um erro comum que os corretores incorrem em não fazer por escrito, ficar apenas na tratativa de boca a boca, faz a proposta de venda e compra, o comprador assina aquela proposta, o vendedor assina aquela proposta e o corretor acha que a sua comissão está segura. Em um determinado momento, em que pese ali que tem alguns gravames, algumas penalizações que devem ser colocadas nessa proposta no caso de desistência, o corretor vai querer cobrar a comissão do vendedor, dizendo, não, eu fiz a aproximação, ambas as partes assinaram a proposta, você deu de acordo, não tenho culpa se o comprador desistiu. Lê do engano. Não receberá. Se for para a justiça, a venda somente se concretiza, pela assinatura do contrato de venda e compra. Então, corretor, então você, empresário do ramo da construção civil, ou ainda fazendo referência a algum outro item, bem, que você coloque à venda através de corretores, quando o corretor faz a proposta, nada impede que a proposta já seja um contrato de compromisso de venda e compra. No próprio corpo do contrato de compromisso de venda e compra, estará lá embutido que o vendedor propôs a venda, portanto, o comprador aceitou as condições, as demais condições contratuais, inclusive até a questão
das certidões obrigatórias e daquelas certidões que o comprador exigir para a garantia do investimento que está fazendo. No momento em que este contrato está assinado, aí sim existe a garantia da comissão a ser paga. Simplesmente proposta com desistência, no caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça de São Paulo e outros mais, são inúmeras as situações em que o corretor está ou a corretora está cobrando o comissionamento e ele perde essa comissão, porque o juiz vai declarar que a venda somente se concretiza através da assinatura do instrumento competente. E esse instrumento é o contrato particular de venda e compra ou o instrumento público de venda e compra, que também pode ser feito em cartório. Em outro momento nós falamos disso. O contrato não precisa ser feito de forma particular. Assinado pelas partes, aí se acontecer a desistência por parte do comprador, o comprador não pagar, deixar de pagar o sinal, seja lá o que for, não é responsabilidade do corretor. O vendedor tem que pagar a comissão e acionar aquele que agora se tornou devedor, que no caso é o comprador, que desistiu da proposta do contrato que foi feito. Então é isso, algo bem fácil de ser assimilado, algo que tem muitos problemas no dia a dia, corretores mal instruídos, né? Eu acho até que o conselho deveria, se não o faz, deveria ser mais arraigado nesse sentido, porque o que se vê normalmente é proposta, o vendedor assinou, o comprador assinou a proposta, o vendedor assinou, dando de acordo. E aí, se acontecer tudo normal, vai ser feito o contrato, pagou, etc e tal. Quando há desistência, o corretor fica a ver navios. E a forma de se resolver isso é o quê? É formalizar tudo de imediato no instrumento, no compromisso de venda e compra. A proposta, como vai ser pago, as demais questões contratuais, assim por diante. Aí sim, o corretor tem a garantia de ressarcimento pelo serviço prestado. Caso contrário, não tem direito, se simplesmente for assinada a proposta em que se coloca lá a descrição do imóvel, o valor, forma de pagamento, de acordo, e o vendedor também coloca de acordo. Espero ter sido direto, objetivo e tenha elucidado esse problema do cotidiano, mas que é facilmente administrado pelo bem da boa-fé. Até!